Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Jehan e bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje, dia 24/7/2020. Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da comédia dell'arte. Eu vou explicar para vocês o que significa, tá? Quando surgiu, quais são os personagens que fazem parte da comédia dell'arte e me acompanhe aí, por favor, no conteúdo, tá bom? Vamos lá. Surgida entre os séculos XV ao XVI na Itália, país que ainda mantinha viva a cultura do teatro popular da Antiguidade Clássica, a comédia dell'arte vem se opor à comédia erudita, se afirmando até o século XVII. Também foi chamada de comédia ao improviso e comédia a soggetto. Suas representações eram feitas pelas ruas e praças públicas e, ao chegarem a uma cidade, pediam permissão para se apresentar em carroças ou praticáveis, né? Pois eram raras as possibilidades de conseguir um espaço cênico adequado. As companhias de comédia dell'arte, elas eram itinerantes, ou seja, elas viajavam por aí, elas não tinham lugar fixo, tá? E possuíam uma estrutura de esquema familiar. Geralmente eram famílias que, tipo como se fosse no circo, né? São famílias que vivem disso. Excepcionalmente, contratava um profissional. Geralmente eles contratavam um profissional para trabalhar com eles, mas geralmente era a família. Ela se fundamentava nos seguintes parâmetros. A ação cênica ocorria no improviso dos atores, que passavam a ser os autores dos diálogos apresentados e seguiam apenas um roteiro, que se denominava canovacci, possuindo total liberdade de criação. Os personagens eram fixos e muitos atores dessas estéticas do teatro viviam seus papéis até a morte. Os personagens da comédia dell'arte possuíam uma categoria distinta, que eram os patrões e os criados. Os personagens mais importantes eram o Arlequim, o Pantaleão, Capitão, Polichinelo e a Colombina. O Arlequim possuía habilidades acrobáticas, era um servo astuto e ignorante, um pouco ingênuo, e estava sempre envolvendo as pessoas em confusões. O Pantaleão era um comerciante idoso e, mesmo com a idade avançada, costumava se aproximar facilmente, no entanto, era avarento. O capitão era um militar que gostava de festas, fanfarrão, mas com uma enorme insegurança, próprio dos covardes. O Polichinelo era um criado simples e gracioso que gostava de uma boa macarronada. Já a Colombina era uma criada com extrema agilidade. Esperta e inteligente, ela costumava tirar proveito de todas as situações. A maioria dos personagens da comédia dell'arte foram incorporados pelo teatro de fantoches. Não é dado nenhum valor literário para a comédia dell'arte, e nem a fonte de origem desta manifestação artística é determinada. Apenas alguns teóricos indicam da possibilidade dela ter surgido da fábula atelana. A comédia dell'arte influenciou a comédia erudita dos séculos XVI ao século XVIII. Sua teatralidade extrapola os limites das convenções de sua época, com figurinos coloridos, alegres e espontaneidade nas cenas, e ainda o domínio dos personagens por cada ator e atriz em prestar sua própria vida à arte. A comédia dell'arte esbarra, de forma paradoxal, a liberdade de criação com a limitação de interpretações, pois quando um ator fica especialista em seu personagem, fazendo apenas um determinado papel, se torna repetitivo e pobre em relação à maior característica da arte, que é a inovação. Mesmo assim, a comédia dell'arte marcou o ator e a atriz como sendo a base do teatro. No século XVIII, a comédia dell'arte entrou em declínio, tornando-se vulgar e licenciosa.
Então, alguns autores tentaram resgatá-la criando textos baseados em situações tradicionais desse estilo de teatro, mas a espontaneidade e a improvisação textual lhe era a peculiaridade central. Então, a comédia dell'arte não tardou a desaparecer. Um dos autores que muito trabalhou para este resgate foi o dramaturgo italiano Carlo Goldoni, nascido em 1707 e falecido, infelizmente, em 1793. A gente vai entrar falando um pouquinho também, turma, do teatro pós-moderno. Tá? Vamos falar pouco sobre o teatro pós-moderno, que a gente vai dar continuidade na próxima aula sobre isso, tá bom? Vamos lá. O teatro pós-moderno. A denominação teatro pós-dramático foi formulada pelo crítico e professor de teatro alemão Hans Thies Lillmann em sua obra Postdramatisches Theater, publicada em 1999 na Alemanha. Lillmann esteve no Brasil em 2006, participando de várias atividades ligadas ao cinquentenário do falecimento do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Mais recentemente, esteve no Brasil em 2009 lançando seu livro Teatro Pós-Dramático. Em 2010, faz palestras em universidades e seminários em São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador. A obra do professor da Universidade de Frankfurt analisa a evolução da forma cênica e textuais do teatro depois do movimento da arte de vanguarda do século XX. A comédia dell'arte, turma, pode ser uma comédia vanguardista, tá? De vanguarda, rejeitando o que ele chama de teatro clássico burguês, pontuando o surgimento de um novo tipo de teatro que coloca novos paradigmas da cena e da dramaturgia, principalmente a partir dos anos 80. O teatro pós-dramático seria uma extensão ao teatro da estética pós-moderna dos anos 60. Outros aspectos da teoria do teatro pós-dramático. Afirma o ator, repetindo antigas teses teatrais, que, desde o teatro elisabetano, ou seja, da época da Rainha Elizabeth, ao teatro burguês do final do século XX, este tem funcionado sempre dentro dos princípios de mimesis e da catarsis aristotélica. Estando o teatro assim à procura de si mesmo, tentando construir um diálogo com o seu público, perdendo a função de porta-voz da esfera pública crítica e que havia sustentado em grande parte o século XX. Afirma Lillmann que, se o teatro tem perdido seu fascínio frente aos grandes meios de comunicação de massa, por outro lado, surgem, ao final do século XX, formas de ação teatral que pesquisam novas possibilidades de comunicação para contrapor ao poder absoluto das pseudo-esferas públicas na mídia, estabelecendo espaços próprios de comunicação diferenciada. A cena teatral tem se caracterizado comumente em torno da interpretação de um texto pré-escrito, intangível, que objetiva os conflitos psicológicos e morais entre os personagens e um esquema narrativo que serve mais ao cinema e à televisão do que ao teatro. Outros autores, principalmente os de teatro do absurdo, Samuel Beckett, que inclusive já fiz uma peça de Samuel Beckett, turma, foi denominado Esperando Beckett. É porque eu não tenho cenas desse filme, mas senão eu colocarei para vocês. Mas eu vou tentar procurar com o meu diretor. Vamos lá. Entre outros, começaram a construir uma dramaturgia fragmentária, assim como o desenvolvimento das tecnologias de cena. Na segunda metade do século XX, apareceram e tentaram construir uma arte total, transversal, atravessada pelas artes da imagem, do cinema, das artes plásticas e do circo. Esta nova forma teatral não procura suscitar a adesão do espectador, mas provocar sua percepção ou emoção significativa. Os aspectos fragmentários desse texto ou destas montagens permeiam uma reescritura cênica que englobam os aspectos textuais, cenográficos e os problemas que são propostos por um jogo não necessariamente psicológico. Esta nova forma, como compreende Lillmann,
possibilita uma redefinição do status do diretor e do dramaturgo, não exigindo uma dependência recíproca ou centralizadora, possibilitando uma reconfiguração e independência recíproca dos papéis dos vários textos da cena, seja ele cenografia, dramaturgia ou direção. Autores e diferentes referenciais do teatro pós-dramático. Temos aqui uma infinidade de nomes que vocês vão escolher um deles e falar um pouquinho deles, tá? Temos aqui o Alfred Jarry, o Anatoly Vasiliev, Anne Teresa de Krismarker, Antonin Artaud, Bernard Marie Coultes, Christophe Martale, Christophe Schilgensifer, acho que foi isso mesmo que falei, Claude Regi, Dimitris Liankos, Demona, Edward Bond, Eufried Jelinek, Nobel em Literatura, Forced Entertainment, Frank Castorf, George Gagner, Gerard Thomas, Giorgio Barberio Corsetti, Hauke Lans, Heine Grobles, Rainer Miller, Jean Fabre, Jean Lauvers, Jean-Claude Galota, Jean-François Pierret, Jerzy Grotowski. Grotowski também já fiz uma peça dele, gente, muito bom, ótimo dramaturgo. E ótimo diretor também, né, na questão do teatro. Joseph Nagy, Jürgen Gosch, Jürgen Kruse, Klaus Michael Gruber, Living Theatre, Ludovic Lagarde, Magai Marin, Marguerite Duras, Matthias Langhoff, Meg Stewart, muito boa também, Meyerhold também, a minha formação teatral foi no Grotowski do Meyerhold, Michael Tallerman, Michael Deutsch, Nicholas Steeman, Oliver Cadiot, Patrick Bouvet, Peter Brook, Peter Handke, Pina Bausch, Corpo Santo, René Polesk e Rimini Protocol. Temos aqui outros que eu vou até falar aqui: Robert Lepage, Robert ou Bob Wilson, Roger Blin, Samuel Beckett, como já falei, Sebastian Bodenhöfer, Societas Raffaello Sanzio, também, Tadeusz Kantor, The Living Theatre, The World Group, Teatro do Rendu, Tis Stan, Werner Schulba e William Forsythe. Acho que eu falei tudo certo, turma. E na nossa próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho do expressionismo. Mas isso aí é para a próxima aula, a próxima atividade. Vamos lá, turma. Nessa atividade aqui, eu quero que vocês escolham autores e diretores do teatro pós-dramático, que foram referências no teatro pós-dramático, e vocês vão falar um pouquinho dele, tá bom? Vocês podem fazer escrito, pode criar talvez uma cena teatral, vocês escolham a melhor forma que cabe a vocês fazerem aí, tá? Então, todos esses nomes aqui, ó. Ok? Então é isso, turma. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? O grupo vai estar lá para a gente poder discutir, deliberar. E é isso, turma. Um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de arte.